Pode Falar hoje está especial. Sabe por quê? A gente vai falar de saúde com um médico maravilhoso, endocrinologista. Olha, ele se formou na USP, fez uma pós na UCLA, não sei se chama pós, né, doutor? Bom, deixa ele contar, que eu vou falar antes aqui. Doutor, tô tão feliz de você estar aqui. Ah, eu também, Tati. Tudo bom? Muito bom Antes estar de aqui tudo, é meu participando. amigo, pai da Giovana, do Stefano, 2 filhos lindos, casado com a minha amiga Andréia, olha. Doutor, me conta tudo, pode falar tudo. Começando, eu te perguntei, né, você é formado pela USP, conta um pouco da sua formação, assim, porque eu falei que além do doutor ser lindo, por fora e por dentro, ele é muito inteligente e vai ser um papo muito legal hoje. Me conta um pouco. Vamos sim, Tati. Bom, muito bom estar aqui com você, Gostoso, minha amiga né? de tantos anos, né? Verdade. Você, a família, é muito legal. Então, eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina da USP. São Paulo, né? Na Universidade de São Paulo, que é conhecida como Pinheiros, né? Pinheiros, é. E aí depois eu fiz minha pós-graduação lá também. Então, eu primeiro me formei, daí É muito tempo. Me conta só para quem não entende muito, que muita gente quer estudar medicina. Primeiro quantos anos? 5 anos de faculdade? 6 anos. 6 anos. São 6 anos de faculdade até você se formar médico. E quando você descobriu que você queria mexer com endocrinologia? Sabe que foi quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo fazer pediatria. Jura? Nossa, até vida. E daí, quando eu passei pela pediatria, eu já desisti de cara. Ah, imaginei. Então eu comecei a ver, entender e começar a estudar um pouquinho mais sobre as possíveis especialidades. E eu acho a endocrinologia muito legal porque, primeiro, para você poder fazer endócrino, tem que fazer clínica geral antes. Nossa, e você ficou ali Então, você tem que fazer no mínimo PA, um no ano, pronto-socorro? PA, pronto-socorro. Você pegava tudo? Tudo. Aí você faz essa... Né, tipo, você se forma, daí quer fazer endocrinologia. Aí tem que fazer 2 anos de clínica. Nossa, 2 anos de clínica. Depois mais 2 anos de endocrinologia. Meu Deus do então, se céu. somar 6 mais 4, já... 10 né, anos já fomos para estudando. 10 anos. Aí quando eu me formei, aí peguei o título de especialista Sim. de endócrino. Aí nesse meio tempo, claro que eu fiz outras coisas e... Ah, você pensou em fazer outra área? Não, eu fui ainda estudando algumas coisas além do currículo, né? Então eu fui diretor da Liga de Diabetes no Hospital das Clínicas. Ah, que legal. Ajudei a fundar o laboratório de biologia molecular de tireoide. Nossa. E aí depois, quando eu terminei, assim, a minha pós... Eu estava no meio Você da minha gostava de estudar pós-graduação. mesmo, né? Gostava. Daí então a gente vai para pós, aí você faz mestrado, aí quando ia para o doutorado, Nossa. aí minha tese era em biologia molecular, quer dizer, engenharia Nossa. genética em câncer de tireoide. Nossa. E naquela época, no Brasil tinha poucos equipamentos, mesmo na USP, que é um centro de referência, e aí eu conversando lá com o meu orientador, que era o professor titular na época, ele falou assim, olha, Filipe, para você fazer a sua tese é melhor você ir para os Estados Unidos. Nossa. E aí tinha 2 centros muito incríveis. Um era em Chicago e outro era em Los Angeles. Então, para eu escolher aonde que eu queria ir. Daí eu pensei bem, falei, Chicago, aquele frio, não. Nossa, não. Vou para Los Califórnia. Angeles. Hollywood, gente, Hollywood. Aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e meio, né, e Que fiz bacana, desenvolvi hein? meus trabalhos assim de Na UCLA. pós-doutorado na UCLA. Que é linda aquela faculdade, gente, muito maravilhosa. demais. Eu trabalhei no hospital lá, que é o Cedars-Sinai, que é em Beverly Hills. E é o hospital referência. você falava um bom inglês? Falava, me virava muito bem. Porque deve ser muito difícil, né? Estudar a parte Não tão bem médica. quanto o meu italiano, né? Mas... Ah, é italiano. Eu vim hoje com uma camiseta, dá pra ver aqui, produção? DiCaprio, ó. Porque o nosso doutor é italiano, eu vim... Homenagem. Ah, que legal. Queria falar de um assunto muito importante hoje em dia. Transtorno alimentar. As pessoas, assim, eu não sei quem, né, que são as pacientes, mas é um tema... Você ainda tem muita gente sofrendo. Eu percebo assim, eu vejo muita adolescente. Mas assim, me fala um pouco, porque eu fico, assim, não sei se depois da pandemia também aumentou. Conta um pouco pra gente. O que você acha? Esses transtornos alimentares, acho que os mais conhecidos, né, são a anorexia, a bulimia e o comer compulsivo. Ah, são os 3, então. São os 3. Tá. Eles muitas vezes são intrincados, assim, sabe? Tem coisas em comum. Mas quando a gente fala em bulimia, quer dizer, a pessoa que come compulsivamente, né? E aí depois quer se livrar. Ela tem um arrependimento muito grande e quer se livrar daquilo que ela comeu e usa métodos para isso. Então, para vômito é o mais comum, mas usar também excessivamente diurético e laxante. Ou fazer muito exercício. A pessoa vai na academia 2, 3 vezes por dia, né? Então, tudo isso são chamados de hábitos bulímicos. Uma forma de compensar, né? Isso claro então que nunca existe dá mais. muito certo. E existe bastante. E é considerado uma neurose.
Nossa, gente. Agora, aí a gente tem Anorexia é o pior, né? anorexia. A anorexia já é uma psicose. Você trata Então, muita gente? Normalmente, eu trato, mas aí quando tem um caso mais grave assim, eu encaminho para o psiquiatra. Ah, então, isso tem que ser psiquiatra? E na clínica a gente tem uma equipe multidisciplinar. Então tem nutricionista, tem psiquiatra, tem psicólogo. Porque é uma briga com o espelho. Você acha assim, quando a pessoa chega nesse ponto, é uma coisa assim, não me gosto, não tô me enxergando. Porque não é bonito, né? É uma tirania, né? Um pouco, que a pessoa faz com ela mesma. É muito dessa história de busca por algo que às vezes Você nem a acha que pessoa a rede sabe. social atrapalha? Atrapalha, porque Antigamente no as fundo, revistas, né? é como se fosse um bullying, né? Porque você abre a rede social, ninguém posta que tá triste. Então as pessoas postam que estão na festa, ou estão viajando, lugares lindos, maravilhosos. E a pessoa muitas vezes se sente como se fosse excluída, né, disso. Fala, puxa, eu não tenho isso. Mas a ver a outra, achar a outra mais magra. Às vezes ela é até mais Também. magra. Às vezes até é, porque existe uma coisa chamada distorção da imagem corporal. Então a pessoa tá magra, e isso a gente vê muito, a pessoa tá magérrima, e principalmente na anorexia, que tem essa distorção, e ela se enxerga gorda. Quer dizer, olha no espelho, ela se enxerga bem Daí gorda. tem que ser psiquiatra. E aí, Internar. às vezes precisa porque tem risco de vida, né? Então, a anorexia, o índice de mortalidade é alto. Jura? É de 15% a 30%. Então, é por isso que muitas vezes tem que se internar mesmo. É, né? pais fiquem de olho, né? Geralmente de é olho. mais adolescente, não é? A idade que... Adolescente é a idade pior, mais É? frequente. Mas em todas as idades pode aparecer, sabe? E a outra que você falou da comer Aí, compulsivo? o comer compulsivo, que os americanos chamam de binge eating, né? É. Então, a pessoa que come compulsivamente, em geral tem um horário do dia mais comum, que normalmente é final de tarde. Mas depois não faz nada, só vai E engordando. Vai engordando, come compulsivamente, mas ela não tem um hábito bulímico. Quer dizer, ela não põe pra fora. E também não é que ela se vê gorda no espelho, ela não tem uma distorção de imagem corporal. Ela tá gordinha mesmo, ela se vê daquele jeito, mas ela tem uma compulsão muito grande que muitas vezes está ligado a gatilhos emocionais. É tudo, eu acho que é a cabeça, né? tudo a cabeça. É tudo a cabeça. Tudo funciona na cabeça. E tem remédio? O problema é do pescoço pra cima em geral, né? Entendi, pesa mais. E tem remédio? Tem. Tem remédio, tem terapia, né? Então, claro que depende do caso, da gravidade. Daí você vê, acaba né? sendo... Agora, você que atende as mais famosas e lindas e também todo mundo, né? Vou falar só as mais famosas, sacanagem, né? São celebridades? Não. O que é a queixa mais comum? Chega lá, doutor, tô me sentindo... O que é? Sabe que tem mudado bastante isso, né? Isso, a gente vai falar desse comportamento. E vou te falar que é isso. Até, vamos dizer, uma década atrás, ou 15 anos atrás, a procura maior é assim, eu quero emagrecer. Anfetamina? Então a pessoa vinha Era aquela pra coisa... emagrecer. Tinha anfetamina para emagrecer? Tinha, as famosas bolinhas, né? Bolinhas. Então, isso há décadas atrás, você não tinha Era opção. só isso. O médico não tinha opção. Então, muitas vezes tinha que lançar mão do uso de anfetaminas, que eram anfepramona, fenproporex, mazindol. E às vezes ficava piradinha, porque muitas vezes não tinha indicação. Se você vai dar um tipo de droga assim que é muito estimulante, a pessoa já tem um perfil psicológico que tem contraindicação. Excitada. Tipo, se eu tomar, eu vou virar um foguete. Isso, né? Virar um foguete. Então, isso naquela época realmente tinha muitos problemas, muitas vezes indicado de forma errada, né? Para o perfil de paciente errado. E hoje em dia, praticamente... Como elas chegam, querem o quê? Emagrecer, mas eu acho que o pessoal quer ter saúde. Mas a busca maior é por saúde. Saúde. Eu quero viver mais tempo, melhor e bem comigo mesmo. Então, e daí o que você fala? O que você passa? As coisas... Conta pra gente os milagres. Eu acho que o legal hoje é a gente pensar o porquê. Né? Então, a pessoa tem que ter consciência. Para você ter qualquer resultado na vida, você tem que ter consciência de você mesmo. Mas o que você passa? Né? Assim, quando ela fala, quero isso, você fala, vai ter que ter, né? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Aí, assim, depende do quê, né? Então, a pessoa quer isso, legal. Primeiro, como é que está seu hábito de vida? Como é que estão os pilares do bem-estar na sua vida? E quais são esses pilares? Então, a gente vai investigar o quê? Primeiro, atividade física. Você tem uma atividade física regular? Isso é fundamental, né? Segundo ponto, alimentação. Como é que está assim, o seu hábito alimentar? Terceiro ponto, como é que está a sua saúde emocional, sua saúde mental? Quarto pilar vamos dizer, a sua ligação com você mesmo, é a espiritualidade. Né? Nossa, não tem a ver com religião ou crença. Não, eu falo muito aqui isso. Mas tem a ver com assim, sentido e propósito da vida. Né? Então, legal. como é que você se relaciona com você mesmo, com os outros, com o mundo? Então, porque as pessoas às vezes chegam, né, mais depressivas, daí daí descontam na comida. Então, assim, a consulta demora 1 hora, pelo menos, né, pra gente saber de tudo isso. Daí você vai... Mas assim, você acha, por exemplo, uma pessoa que chega lá, que tá ótima.
só não consegue emagrecer. Daí, assim, você acha que a pessoa tem que gastar mais tempo na academia ou alimentação? Porque não tem aquele negócio de 60, 40? 40 é ginástica, 60 é alimentação. O que é mito e verdade nisso? Olha, isso é verdade, porque a gente vê que tem muito gordinho que vai na academia todo dia. Fica 2 horas. E tem aquele magro, irritante, que nem Irritante, pisa na academia. mas isso também é metabolismo, né? Sedentário. É muito genético, a gente sabe que o componente genético é muito forte. Isso é sacanagem. Nesse problema de sobrepeso, obesidade. Tem mais de 200 genes ligados ao controle de metabolismo E você olha e peso. tudo, né? E a gente tem que olhar tudo. Hoje em dia melhorou muito a medicina com essa era das ômicas, né, que é a era de medicina de precisão. Então você consegue, inclusive com testes genéticos, entender muito melhor as tendências daquela pessoa, exame de metabolismo, calorimetria, densitometria de corpo inteiro. Nossa, é muita coisa, tem vários exames que a gente faz para você poder aprofundar um pouco mais aquilo que a gente chama de medicina funcional e medicina de precisão. Mas a alimentação é a chave. A alimentação é a chave, porque a gente é aquilo que a gente come. Você pode né? não fazer ginástica, se você come pouco, você emagrece. A ginástica, né, o exercício é super É importante. para moldar o corpo? Ou é mais para a saúde, pra moldar, coração, pra tônus muscular, né? maior? Fundamental. Exercício é remédio. Exercício é remédio. Por Solta quê? endorfina. Porque a gente solta endorfina e descobriram que a gente é um órgão endócrino no músculo. Então ele produz muitas mensageiros químicos, são chamadas de miocinas. Miocinas são mensageiros químicos que o músculo produz. Isso é muito novo. Então, é para quê? É para a pessoa... Solta a felicidade, é isso? Para os leigos. Então, fazer ginástica solta da solta, felicidade. Fica mais inteligente. É? Porque o músculo solta um mensageiro chamado BDNF. Gente, olha isso. Que é uma mais sigla do inteligente inglês. fazer ginástica. Então, para os sedentários, pelo amor de Deus. Não adianta só ler. Cresce o cérebro, melhora neurônio, ajuda a fazer neurônio novo, principalmente numa região chamada hipocampo. Tem uma plasticidade do cérebro. Então, exercício físico é bom para... A gente pode falar 2 horas aqui só sobre os benefícios do exercício Quais físico. exercícios você indica para seus pacientes, assim? Essa é uma pergunta comum, né? Fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Escada, Aeróbico, esteira, andar. É fazer um mix, né? Então, se você tem um foco, aumentar seu metabolismo, porque você queima pouco, eu sempre indico para fazer um HIIT, né? Aquele treino intervalado de alta intensidade. Qual que é? Tipo, o da esteira, né? Pode ser na esteira, na bike ou no transporte. 1 minuto andando. Pode ser pode ser até, tem vários protocolos. Eu gosto muito daquele assim, você faz 3 minutos, de repente num ritmo que você se sente meio confortável na esteira, por exemplo. Tá. Lá, 7 km por hora, por aí. Aí você pega 1 minuto e acelera o máximo que você puder. Vai para 10, 11, 12. Aí depois você volta 3 minutos para 7 de novo. Isso recruta vias metabólicas muito mais eficientes na melhora do metabolismo. 21? E aí pode ser pouco. 20 minutinhos já dá, resolve muito, 3 vezes por semana. E é uma coisa mais compacta, que as pessoas não têm tempo hoje. Né? Eu tinha escutado que o pessoal fala, não, faz então 1 hora num batimento moderado, 140 mais ou menos. Isso também perde? Ou você acha que esse HIIT perde mais? Depende da finalidade. Se você só quer emagrecer, o HIIT vai ajudar mais. Então é claro que assim... Vou fazer amanhã, tá, gente? Amanhã já tô fazer o pique aí. 21. Vou lembrar de Agora, você. a OMS fala o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, para você sair do sedentarismo, é 150 minutos por semana de caminhada. Né? Isso é o mínimo. Claro que é caminhada, né? Então, se você fizer um exercício um pouquinho mais intenso, você pode fazer metade do tempo. Mas entendi. Sedentarismo, eu sempre brinco que se você não gosta de fazer exercício, vai sem gostar. Tem que fazer. Tem escolha. Tem que fazer. Tem que fazer. Agora, é muito difícil, assim, controlar a alimentação, né? E eu tenho visto muito essa onda Ozempic, tem um novo, né, que vem dos Estados Unidos, Mounjaro, não sei se é esse o nome. O que você acha, assim? Você acha que... E o pior é que eu vi que não precisa ter receita, né? O Ozempic. Daí dizem que é o Sempic, né? Porque a gente toma, eu até já provei uma vez, porque Sempic total, fiquei acorrentada, não deu certo pra mim. Mas as pessoas perdem muito peso. É indicado para algumas pessoas... O Ozempic, né, que é o último que tem aí, mas a história dessas canetinhas para emagrecer já vem de décadas. Aí veio para o diabético Ozempic, isso? Foi lançado para diabético, porque ele melhora a produção de insulina. Né? Então aí, só que se viu que um dos efeitos colaterais, esse é muito comum na medicina, lança um remédio para uma coisa e vê que funciona para outra. E aí se viu que ele ajudava a emagrecer. Daí começou a se estudar para emagrecer e acabou sendo aprovado para emagrecimento também. E só que, como você falou, às vezes tira muita energia. Nossa, e será que uma pessoa é diferente da outra, né? É muito diferente. Tem gente que toma e fica ótima, eu não fiquei. E tem isso, aí não dá. É como se tivesse grudado um vampiro no pescoço. Total! As pessoas reclamam disso? Muita gente. Mas emagrece, né? Emagrece, ajuda muito, mas sabe que não é para todo mundo, porque o que ele faz? Ele dá muita saciedade. Então você não consegue mais comer muito pratão, mas você não age tanto na compulsão alimentar. Tem pessoa que come sem fome. Então, se você... A pessoa que come mais volume, que a gente chama de hiperfágico, ajuda muito.
Mas a pessoa que tem muita compulsão, tem gatilhos emocionais, Não é tal, bom. ela vai comer sem fome também. Então aí se você não trabalhar a compulsão alimentar, a pessoa vai Isso é tomar o cabeça. Ozempic e não vai emagrecer. Isso é a cabeça. Cabeça. Agora, isso é muito interessante. Agora, outra pergunta. A gente, nos anos 50, as pessoas tinham uma média de expectativa de vida de 50 anos, né? Daí, acho que no ano 2000, que eu dei uma lida, era 68. Agora tá quanto? 70 e pouco, quase 80. 78? Porque Gente. assim, se a gente pegar no final da década de 50, começo da década de 60, a expectativa de vida da mulher era 51 anos. Gente, quase a minha idade. E hoje é 84, 83, 84. E 50 anos, gente, 50 anos. Então, mais de 30 anos. A mulher vive mais de 30 anos hoje em dia depois da menopausa, por exemplo, que é aos Então, 50 anos de idade. E como você lida com isso? Porque, assim, você estudou numa época, né? Eu sei que você lê muito e tal, mas porque antigamente as pessoas que iam no seu consultório eram pessoas de 30, 40, 20. Depois com 50, né? Hoje em dia, começa com 50, né? Os 50 os novos 40, né? Os 50, daqui a pouco os 50 os novos 20, né? É muito louco. A mulherada tá muito bem. Super Eu vejo bem. mulher de 50 tão sarada mais que as de 20. Verdade. E como que aconteceu com essa transformação? Como que é pra você, assim, é novo isso? É novo. Tem as mulheres de pessoas estão 80 vivendo mais anos que tempo. vão? Tem. Tem mulher de 90 anos. 90? 90. Porque... É lindo isso. Sabe o que é? A idade, tem dois tipos de idade. Uma idade chamada de cronológica, que está no nosso RG. Então, tem lá no RG que você tem, por exemplo, 50 anos. Mas a sua idade biológica pode ser muito menor ou muito maior. Ah, é? Mas que é o isso seu estado de aparenta conservação. ou é só uma coisa interna? É o estado de conservação. Tá. Né? Então, você pode ter um Cadillac, né? Sei lá, Reformado? 1920, né? Ali, todo enferrujado. Tá. Você pode ter o mesmo Cadillac em 1920, todo bonito, brilhando. Né? Então, é o estado de conservação. E E isso costumo vem do brincar, quê? Alimentação, genética? escolhas de vida. Escolhas de vida? Né? Então, o que você Amor. escolhe para comer? O que você escolhe Tá. se faz exercício ou não? Como é que você gerencia suas emoções? Qual que é o seu sentido e propósito na vida? Aí envolve amor, né? Também tudo isso, Parceiro, relacionamento, né? Criar parceria. família ou não. E assim, isso são coisas do estilo de vida, do meio ambiente, né? Mas o cigarro também atrapalhava muito, que hoje em dia as pessoas fumam muito menos. Menos. Apesar que tem o cigarro eletrônico, é a mesma coisa? É ruim, é ruim igual? Assim, a gente não sabe direito, tem poucos estudos, né? Muito Mas a gente bom. sabe que o cigarro comum, o tabaco, tem muitas substâncias tóxicas, né? Então, a nicotina, que é o que vicia, não é tóxico, mas todos os outros são. Então, Mas as pessoas pararam de fumar um pouco. diminuiu bem. Mas na Europa, por exemplo, se fuma muito ainda, né? Mas na Europa, eu vou na França, as mulheres são maravilhosas, lindas, magras, elas comem pão, carboidrato, a beça, fumam e tão bem, tomam vinho. Carbo, tudo que quando a gente vai no Nutri aqui, fala, olha, corta um pouco o carbo, low carb, escrito isso, low carb. É certo, aliás, cortar o carbo? Não. Não? Não. Tem que ter um equilíbrio entre todos esses macronutrientes que a gente chama, que é proteína, carboidrato e gordura. Tem que comer um pouco de tudo. Né? E então, proteína é super bebida importante. alcoólica? Álcool, de onde vem o álcool? Né? O álcool vem do açúcar. Então, por uma fermentação besteira, né? ou destilação. Então, para se transformar de açúcar para álcool, Minuto. nesse processo, ganha 3 calorias. Então, uma grama de açúcar tem 4 calorias, uma grama de álcool tem 7. Quer dizer, quase o Vixe, dobro do que o vixe. açúcar. Então, engorda Nem quase um o dobro. vinhozinho, aquele papo de tomar um vinhozinho na hora do almoço de jantar pra viver 100 anos é... O problema aí é a quantidade, né? De tudo. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Como diria Paracelsus, um dos pais da medicina. Verdade. Trocadilho. Verdade. Então, isso é muito louco, porque assim, você quer ficar sarado, não dá pra beber, né? Nem o dia do lixo. Pode ter o dia do lixo? Dia do lixo não pode. Não é bom. Mas, gente, o que pode, então? O que Porque não precisa pode, ter o dia então? do lixo. Você pode comer um pouquinho de tudo. Mas se quiser e beber um beber, pouquinho tem de tudo. tanta Pode beber festa. todo dia. Eu vou te confessar que eu tomo vinho quase todo dia. Toma? Mas uma taça, 2. Tá bem. Né? Porque isso a gente sabe dos estudos da dieta mediterrânea. Qual que é o maior exemplo de dieta boa da história da humanidade? Dieta É a dieta mediterrânea. É. Tem estudo, está publicado. Por quê? Azeite, Porque é uma dieta anti-inflamatória. E o que é? Vamos contar pro pessoal de casa que não sabe. E é basicamente proteínas magras, né? Pouca carne vermelha. Pouca né? carne vermelha? Mais carne branca e muito peixe. Muito bem. Aí grãos, verduras, legumes à vontade. Super. Né? Nuts, então oleaginosas, castanhas. E óleo de oliva e Vinho. uma tacinha de vinho Não mata ninguém. uma para tacinha de mulher vinho, e vai. 2 para o homem. Ah, Olha que sacanagem, mas justo. por quê? Por causa da testosterona? Porque a mulher metaboliza diferente. Não o é a álcool. testo. E o problema é que interfere com o metabolismo do estrógeno, então aumenta o risco de câncer de mama.
É sério? Se a mulher beber Mas a muito. mulher, por que a mulher é sacaneada no mundo inteiro? Em tudo. tem No um mundo pouco. inteiro não, em tudo, né? O homem, eu posso falar, o homem pode beber mais, o homem faz menos ginástica, mas fica mais sarado, não sei, eles são mais fortes. Ah, mas a gente depende Mentira, a de mulher já vocês, dominou o né? mundo. A Já mulher já dominou o faz mundo. tempo. Vocês não aguentam gravidez, vocês não aguentam... Agora, uma questão que as pessoas querem saber aqui, vou te perguntar. Os 5 erros que as pessoas cometem em casa, que às vezes elas nem percebem. Tipo, é isso aí que você falou, de repente, comer massa à noite, ou beber vodka, o gin. Tipo assim, a moda é, bebe o gin pra não engordar. O que é? Os mitos e verdades. Pode falar 4 coisas, vai, 5. Tá. De dieta, acho que um erro, assim, que tá na moda, né? Que a gente escuta. Vou fazer jejum intermitente. Ah, boa. Né? Boa. A jejum intermitente. E aí? Não adianta para emagrecer jejum intermitente. Não. A gente sabe hoje que para emagrecer, o resultado é igual. Qualquer dieta que você fizer hipocalórica e o jejum intermitente dá na mesma. Jura? O jejum intermitente é uma estratégia para ajudar a viver mais tempo. Porque ajuda a melhorar a nossa qualidade do DNA, uma série de fatores que levam ao envelhecimento. Os budistas, né, ficam... E você vê que na história da humanidade, né, o jejum vem há muito tempo, né? O Ramadã, né? Gandhi. Então, assim, o jejum intermitente é uma estratégia para viver mais tempo. A gente sabe que uma das estratégias Mas por quê? Porque comer menos dá mais longevidade. Né? Jura? Estudos em ratos, principalmente, né? Já mostram isso, que se você faz uma restrição calórica, isso leva a uma situação metabólica que tem um nome que hoje em dia está crescendo muito, chamado hormese. Nunca ouvi falar. Hormese é quando você causa um certo estresse para o seu corpo e seu corpo reage para o bem. Ele melhora, ele limpa seu corpo, melhora o patrulhamento do seu DNA, ele consegue liquidar células ruins que estão ali, que a gente chama de células zumbis, por exemplo. Células zumbis? Células zumbis. Existe isso? Meu Deus do céu, zumbis. Essa é muito cells. boa. São células senescentes. O que elas são? Uma das pessoas que mais estuda isso no mundo é o professor de Harvard, de genética, chamado David Sinclair. Até para quem quiser se aprofundar, eu até recomendo que escute, assista aos vídeos dele, David Sinclair. E ele é um grande estudioso disso. E o que ele viu, que o processo de envelhecimento, as causas do envelhecimento são várias, né? E uma delas é essas células chamadas de senescentes. Elas não morrem, elas continuam sobrevivendo. Mas elas são zumbis, elas não fazem nem bem nem zumbis, mal, elas fazem comem. muito mal. Zumbi porque elas zumbi... ficam liberando substâncias que são inflamatórias e fazem mal para o nosso corpo. Nossa, e a gente não envelhece quero ter porque inflama. Zumbi. E como que é para não ficar com células zumbis? Como Bons faz? hábitos de vida e alimentação boa. E hoje está se estudando muitos suplementos. Suplementos chama de senolíticos, né, para você ajudar a combater essas células de envelhecimento que são ruins para a gente. Aí tem vários em estudo, como o resveratrol, o NMN, coenzima Q10, o ômega 3, né? 3. São muitos desses aí, magnésio, que é fantástico. Então, tem vários estudos sobre isso. Engraçado, né? E alimentação, se você faz uma dieta tipo mediterrânea, né? É claro que a gente está no carne, Brasil, né? não estamos no Mediterrâneo, mas... já tá na moda e eu acho que vai fazer bem, né? Pra uma cadeia inteira comer menos carne vermelha. Mas aí é muito hormônio. Porque também a pessoa às vezes chega lá e fala, doutor, não tô conseguindo emagrecer, né? Mas na verdade tem que estar... Porque assim, a mulher hoje em dia com 50 já entrou na menopausa, né? Mais ou menos. Tem gente que entra antes e gente que entra depois. E daí é muito difícil também se querer emagrecer na menopausa. Qual que é o mito, mito e as verdades sobre isso? Tem muito mito, né? Muita crença nisso. Nossa, menopausa, esse papo é muito chato, eu acho. Né? Então o pessoal fala, infelizmente tem muito médico também que não está atualizado. Né? Tem que estudar. Então eu viro e falo assim, não, eu recebo isso todos os dias. O paciente chega e fala assim, olha, eu entrei na menopausa, mas o meu médico me falou que eu não posso, que é contraindicado fazer reposição hormonal. Mas por quê? Não, porque eu tive uma tia que teve, ou então mesmo uma irmã que teve, uma mãe que teve, então eu não posso, ou tive um episódio de trombose na minha vida, então eu não posso fazer reposição hormonal. Então, eu sempre brinco e falo assim, olha, não acredite em mim, vai ler o que está publicado. Né? Então, se você entra no site, porque medicina é uma ciência de verdades temporárias, mas a gente é baseada em evidência. Mas também porque a gente está mudando, né? O ser humano está mudando. Está mudando. Muito então, rápido, né? Leia, né? Que tu vai lá... E os estudos também. Muito estudo. Então, tem a sociedade que é a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério, ela publica... Climatério? Que é antes da menopausa? É, o período perimenopausa ou climatério, que pode ser 3, 4, 5, até 10 anos antes da menopausa. Que a gente chama de menopausa quando a mulher fica um ano sem menstruar. E começa aquele calor, é verdade? Aquele calor... Calores, fogachos, irritabilidade, oscilação do humor, insônia, falta pele de seca, libido. cabelo que cai, a gente vai falar de unha, libido aqui. queda de libido, né? Tudo isso.
Então são esses sintomas que vêm aí na região nesse período climatério da menopausa. Aí vem esse medo, porque qual que é o medo? Reposição hormonal dá câncer, né? Poxa, é isso que falam, né? Deus não teria feito os hormônios para dar câncer em ninguém. Sim, é E para na ajudar verdade, a mulher, né? a mulher tem mais câncer de mama, né, depois da menopausa, quando os hormônios estão baixos. Então isso Olha que a que gente loucura, sabe a gente hoje, nem né, sabe, né? que a reposição hormonal, desde que seja feito, primeiro, naquelas mulheres que podem fazer reposição, porque Sim. existem aquelas que têm contraindicação. Sim, daí é caso a caso, né? Caso a caso, mas não aumenta risco de câncer de mama ou aumenta muito pouco. Né? A gente sabe que a reposição hormonal pode aumentar menos do que um caso a cada 1.000 mulheres em 5 anos. Nossa. Então isso também está publicado. É só lá no consenso da Sobrac que está lá escrito. É que o pessoal não lê, né? Não lê. E muito médico não lê. Isso que é o pior. Daí faz isso acaba É por isso que criando... a mulherada agora que joga o beach tênis, as 50 são as melhores de 20, né? Estão saradas, que elas vão no Dr. Filipe. Elas vão no Dr. Filipe, repõe, né? O que tem que repor. Tem que repor o que a mulher deixou de fazer. Por isso tem exame que ajuda, você monitora. É o tem que chip da fazer beleza? controle. Chama chip da beleza? Esse nome, chip, eu acho muito ruim, né? Porque não tem nada de cibernético, é um implante hormonal. Que tem nos Estados Unidos, tem há décadas isso. No Brasil tem mais de 40 anos que está no Brasil já. E o pessoal chama E chip. nos Estados Unidos há mais tempo ainda. É uns Lá pauzinhos, são chamados né? de pellets, né? E agora tem os absorvíveis também. Você não precisa tirar. Não precisa mais tirar. Isso é incrível. Então você tem os dois tipos. É claro que cada um deles tem seus prós e contras, né? Então você tem esse que é o tubinho que tem que tirar, que aí dura mais ou menos 1 ano, mas tem que retirar. E outro? O absorvível dura 4 a 6 meses, então você tem que colocar em geral 2 vezes por ano. Tudo bem. Né? Mas ele absorve, você não tem que... Então assim, claro, não é para todo mundo, mas é uma forma de Antigamente as pessoas faziam, repunham hormônio. Então, há muitos anos, né? Há muitos anos, só que a gente tá reposição vivendo era mais, diferente. eu acho que... E quando saiu aquele estudo de 2002, que chama WHI, que deu medo em todo mundo, porque falava lá que reposição hormonal aumentava risco de câncer de mama e infarto. Daí as pessoas... Aí deu pânico geral, foi capa da Time, né? E o mundo inteiro despencou a reposição hormonal. Só que esse estudo continuou depois de 18 anos, ele continuou sendo feito, só que o que vende é desgraça. Tudo. Né? A gente já falou isso hoje. É desgraça. É desgraça. Então, quando só quero ver desgraça. Coisa boa, quando não. sai o estudo mostrando que o custo-benefício, o risco, que a gente sempre tem que colocar menor. na balança, os benefícios são infinitamente maiores do que os riscos. Então, só que isso ninguém falou muita coisa. Né? Mas está publicado. Daí você, quando a pessoa vai lá, você explica tudo certinho, né? Porque os hormônios mudaram muito. Naquela época, a reposição era feita com estrogênios extraídos de urina de água prenha. Quê? E mulher não é cavalo, né? É sério? É. Mas não era o próprio hormônio? Não. Era Da mulher, eu digo? Sim, extraído de urina de água prenha. Não se tinha ainda tecnologia. Égua prenha? Pegava urina de água Doutora, prenha. é isso que eu escutei. Égua prenha. Chama-se. A mulher do cavalo. Égua prenha. Chama-se Premarin. Premarin Muros. Eu estou chocada. A gente usava esse hormônio, quer dizer, a gente, né? As pessoas? Usavam. E agora? De onde vem? Hoje não. Hoje você usa. Porque a mulher, ela não faz esse tipo de hormônio. Não. Né? Então ela faz o quê? Estradiol. Então a gente dá estradiol para a mulher. Sim. Porque aí ele também. vai se ligar e fazer tudo bonitinho que tem que fazer, né? Não vai dar efeito mas colateral, não mas vai é da própria mulher. risco, igual da própria mulher. Hoje a gente tem isso. Vocês conseguem desenvolver um parecido com o do nosso corpo. São chamados mas não é da égua. Não, não mais. Meu Deus, que loucura, eu nunca escutei isso. E a progesterona, tem que ser a progesterona também natural, né? Micronizada, que vem cristalina, da onde? que tem pronto, assim, a indústria tem, né? E testosterona para mulher? A testosterona para mulher é um capítulo à parte. Se a gente vai ler... Sabe o que me falaram outro dia? Que se dá muita testo para mulher, ela começa a ficar grande aqui em cima. Sabe que é problema de excesso perda de ou cabelo. falta. Né? Vivendo e aprendendo. Cada caso deve ter visto na sua vida. Mas é legal a gente ver a evolução da medicina, né? Cara, que então bizarro. Hoje a gente tem a sorte de ver que você tem muito mais um arsenal muito mais interessante e seguro, né? Para você poder oferecer. E cabelo? Antigamente existia careca, hoje em dia não existe mais. Você também não tem com esse problema, você não veio, né? Minha família... Deus passou na fila legal. Na minha família Deus não te tem poupou nenhum careca. Deus que te é muito poupou. genético. É genético? Mas se a mãe tem cabelo? Então, mas aí depende do pai também, né? Pode ser o avô, pode então pular a geração. Então é né? a nossa família paterna? O cabelo? Pode ser os dois lados. Nossa, Felipe, você passou 3 vezes na fila, roubou o cabelo Dureza, de todo mundo. Né? É que assim, no meu lado, assim, do lado Cara, ele é materno... sacana, não existe isso. Não. Aqui cabelo nasce na testa. Não, gente. Mas hoje em dia tem milhões de pessoas que também fazem, né? Implantes maravilhosos, que não fica mais cabelo de boneca, que a gente chamava aquele cabelo de boneca. E testosterona, quando fala que é hormônio masculino, é uma injustiça. Porque a mulher também produz. Né? Mas só que pouco, né? 25 a 30 vezes menos que o homem.
Mas a mulher produz Mulher nos ovários prejudicada. e na glândula suprarrenal. Então é super importante a testa para a mulher. Agora, a indicação Gel? pode ser gel principalmente, porque via oral não é bom. Não? Porque passa pelo fígado e sobrecarrega o fígado. Então, hoje em dia, ou em forma de implante ou de gel. Porque aí não passa pelo fígado, não faz subprodutos ruins, né, para o nosso corpo. Que é o cabelo pro cair, fígado. a pele ficar ruim, fica Tudo meio isso. inchada. Então, né? você tem que fazer se for repor para a mulher, a indicação principal é o desejo sexual hipoativo. Eu queria falar de libido com você. Libido. Eu tenho certeza que você pega casos todos os dias, quando a pessoa chega lá com falta de libido. O que tem que fazer? Primeiro tem que estar afim da pessoa também, né? Exato. Porque assim, Às gente, vezes tem que- não tem milagre. Você tem que gostar um pouco do seu parceiro. Se acabou o casamento, não adianta lá, não consigo, não adianta colocar. Também é Depois muito, outra. é muito, É muito cuca. muito cuca. E testosterona não age sozinha, se não tiver o nível de estradiol bom também. Ah, é? O hormônio feminino é fundamental para a libido também. Ah, é? Aliás, Sabia. testosterona, estradiol e progesterona agem na cuca, no cérebro, são neurohormônios. Aliás, tem um vídeo muito interessante para quem quiser assistir. Qual? Um TED Talk, né, que você joga no YouTube e que chama Qual que é? Cérebro da Menopausa. É uma pesquisadora americana, chama legal. Ai, Lisa Mosconi, e ela fala sobre isso. Ela estuda o cérebro das mulheres, né, no período antes da menopausa e depois da menopausa, fazendo ressonância magnética funcional. Nossa. E com isso é super interessante, são 15 minutinhos para você Vamos ver, assistir. vou assistir. E Vou vai até mostrar o anotar. que acontece na produção de energia cerebral. E pode cair de 30% a 40%. Então, nós estamos falando aqui de 5%. Então, a queda de produção de energia pode ser muito grande. E a gente sabe também que a reposição hormonal na mulher, quer dizer, o nível de estrogênio, também ajuda a prevenir doenças como, por exemplo, diminuir a chance de Alzheimer. Ah, E também de nossa, gente, câncer muita de coisa. cólon. A gente vai ver até Né? 200 anos daqui a pouco. Com E- tanta coisa que a gente está descobrindo aqui. Né? Mas se a pessoa tem 30 anos, está com falta de libido, né? Não vamos falar só da menopausa, porque tem muita gente que assiste aqui que está no auge. O que você fala? Vamos ver esses hormônios. Aí Vai tem todo procurar um um aspecto, psiquiatra. por exemplo, tem remédios, né, que tiram muito libido. Tem a maioria dos antidepressivos. Então, vamos falar né? sobre depressão também. O povo está deprimido? Tá, muito Tá, né? deprimido. A gente Você vê acha que a aumentou pandemia que muito. fez isso? É a doença do século, né? Mas Depressão. por que você acha que é É atrelado essa tudo depressão? um pouco, né? Mas essa pressão que existe, essa vida caótica, as pessoas que têm um hábito de vida ruim. Nós somos o resultado das nossas escolhas, né? Esse é o meu lema. Então, eu ia te perguntar, o seu lema é esse. É esse. Então, você é resultado daquilo. E da interação que você tem com você mesmo, com os outros. Então, se você não tiver com uma saúde mental boa, e muitas vezes a depressão é uma doença, e muitas vezes é químico. A pessoa também, Químico, ela né? tem bons hábitos, mas é químico. É uma doença Existe de verdade. mesmo. Que antigamente se chamava de depressão endógena. Quando vem de dentro. Tá tudo bem na vida da pessoa. Porque tem um monte de gente que tem tudo, né? Tem tudo e às vezes as pessoas não Saúde, entendem, tem falam, você tem tudo família, na tem- vida, por que você está com depressão? É químico. Então essa pessoa tem que mesmo. tomar remédio. Né? E muitos remédios interferem na libido. Mas Ansiolíticos. por que não existe uma pílula da felicidade? Porque você vai tomar uma coisa para ficar feliz, daí tira seu libido, que também te deixa feliz? Então isso Não é uma coisa... existe a pílula da felicidade. Cada caso é um caso. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que cada paciente é um mundo. E daí Então, tem que ficar testando o antidepressivo na muitas pessoa? vezes sim. Hoje tem um teste chamado teste farmacogenético. Voltando para a era das ômicas, né, que a gente Ai, falou. meu Deus do céu. O teste farmacogenético é um teste muito interessante. O que é? São pessoas que têm depressão, para a gente pegar um exemplo. Aí já trocou de antidepressivo 6 vezes, 7 vezes. Não dá certo e nenhum. não consegue acertar. Aí você faz o teste genético e através da análise genética você vê qual tipo de remédio ansiolítico, antidepressivo melhor para aquela pessoa. Isso é bom. Isso Porque tem gente depende, que passa uma vida infeliz e não sabe, porque tem tudo, né? A gente fala. Tem tudo que eu digo, saúde, condições, né? Porque daí você vê aquela pessoa, eu falo que é pobre menina rica ou rica menina pobre, né? Tem que muito. tá sempre reclamando, sempre infeliz e tem tudo. Você fala, gente, ela tem tudo, mas também, o que é ter tudo? O que é ter felicidade? Verdade. É tá bem... E, que é? e tem outra, né? Porque... assim, Comparação? que é assim, a resposta a remédio também. Depende do que também? Da nossa microbiota intestinal. Então, Intestino, se a pessoa né? tem uma alimentação ruim, hoje em dia tem uma especialidade, uma área de estudo na medicina chamada de psiquiatria nutricional. Nossa, Ou seja, aquilo que você come interfere na sua saúde mental. nossa, mas até isso. E isso já se sabe muita coisa. Né? E Nossa, vou esse largar o termo, hot dog, gente. Vou largar o hot dog. porque a gente precisa de nutrientes no cérebro. Né? É por isso que falam enfesado. Ela tá com é enfesado. Mexe muito com o humor, tá vendo? Até desse próprio termo vem daí. Então, a pessoa que tem uma Exato, saúde tá vendo? intestinal ruim, ela vai ter uma saúde mental ruim também. Existe uma ligação direta. A gente sabe hoje que
existe um nervo chamado nervo vago, que ele liga o intestino ao cérebro direto. Nossa. E então, ele tem esse nome, nervo vago, a gente brinca porque ele vagueia pelo corpo. Então, mas ele liga, ele tem uma ligação direta do intestino para o cérebro, do cérebro para o intestino. Então, o que acontece no intestino vai refletir no cérebro Por e isso, quando a gente vice-versa. come uma coisa que a gente gosta muito, a gente fica feliz. Sim, né? Os americanos chamam isso de comfort food, né? Você Então, mas come e te comfort dá food bem-estar. será um fat food, né? Tipo um hambúrguer ou não? Batata frita. Isso tem a ver muito com o mecanismo de recompensa cerebral, né? Existe uma região do cérebro que é a região de recompensa, que ele é mediado por um mensageiro químico chamado dopamina. Né? Dopamina. Então esse é o centro Dopamina. é o centro da recompensa, que os É a americanos felicidade? chamam de Dopamina é felicidade? não obrigatoriamente não. A dopamina ela traz o que recompensa. Então quando você, por exemplo, quem está apaixonado vai encontrar com alguém e já está Aquele friozinho na aquele barriga, bem-estar, porque butterfly. antecipadamente está produzindo o que? Dopamina, porque já sabe que vai encontrar. Felicidade. Então a dopamina é isso que traz assim, recompensa. Nossa, e quando você está triste, né, o que acontece? Cai, você quer uma recompensa, seu mecanismo de recompensa está lá embaixo. E o que aumenta a recompensa rápida da dopamina? Não é cenoura nem pepino. Né? Comer açúcar, doce, chocolate, Esse é o problema. álcool, né? Muitas pessoas vão para drogas ou Porque, para álcool. porque tá lá, quando, né? É. Toma um negocinho, fica feliz, é isso? É. Toma um drinkzinho, fica feliz? Dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente chama isso, esses pensamentos automáticos, repetitivos, negativos que todo mundo tem, de distorções cognitivas. Né? Aí tem mais ou menos 18 descritas. Vamos falar só duas que são muito comuns? Vamos. Então, por exemplo, amplificação ou catastrofização. Então você tem um problema, ele é desse tamanho, mas na sua cabeça ele vai ficando grandão, grandão. Você vai amplificando, catastrofizando. Isso, em geral, fica tudo mais cinza à noite, né? Vai é a nossa noite. Por quê, Aí né? pronto, você catastrofizou, amplificou, você vai ter pensamento automático que é negativo. E pensamento automático negativo estimula o seu mecanismo de recompensa. Você tem que melhorar de alguma forma. Nossa. Então as pessoas buscam alguma recompensa, que pode ser na droga, pode ser no álcool ou pode ser comendo. Então esse é um mecanismo muito comum de retroalimentar a compulsão alimentar. Que difícil, né? Outra, já acho que eu prometi dois, né? Tá, esse é legal também. Futurização. Será que vai acontecer? E se isso não acontecer? E se o cara não ligar? E se o contrato não fechar? Então a gente fica vivendo o quê? No futuro. E qual que é a dica? Viver no presente? Na verdade, futuro não existe, né? Nem passado. Só existe o presente. E talvez por isso ele tenha esse nome, que é um presente que a gente tem, mas a gente não usa. Acho que um grande desafio é viver no presente. Porque Você o fala futuro... isso para suas pacientes? Muito. Por isso que a meditação, se a gente pensar, os sistemas de cura mais antigos do mundo, medicina ayurvédica, tibetana, chinesa, tem o quê? Muito? Respiração. Mas é muito difícil meditar, eu tento. Pra mim seria maravilhoso, mas eu tento. Eu faço yoga, mas eu tento meditar, é muito difícil. A cabeça fica pensando em tudo. Daí falam, pensa naquele riozinho, eu fico pensando em tudo. O que tem que fazer, o que eu vou fazer. É muito difícil, né? É difícil, Sou mas muito ansiosa, treino. agitada. Tem pessoas que não conseguem mesmo. Daí fala, vai fazer aeróbico. Porque a hora que você vai fazer aeróbico... Uma música. Escuta uma música, faz uma massagem, faz uma acupuntura, namora, vai no cinema. Mas tudo isso come ajuda. uma pipoca doce. Aí daí você fala, não. Doutor, mas que meditação você indica? Vamos passar isso. Sabe que exercício respiratório, que é a base cortei. da Aquele assim? A respiração tá sempre com a gente, né? É uma ponte entre o meio interno e o meio externo. Então, uma coisa mais simples que tem é respirar. Então, você inspira contando mentalmente até 4, por exemplo. Aí segura 2 e solta contando até 5, 6. A expiração tem que ser um pouquinho mais longa. E aí você estimula o seu sistema nervoso autônomo, chamado de parasimpático. Lembra que a gente tinha que estudar para o vestibular? Sim. Simpático, parasimpático? Sim. O parasimpático é do relaxamento. E o simpático é o acelerador. E a gente vive hoje em dia simpaticotônicos, só pisando no acelerador. Só. Nunca e aí, breca. Produz um monte de cortisol, adrenalina, os hormônios de estresse. E o estresse é feito para ser agudo e não crônico. Qual que é a diferença? O estresse agudo, na época era bom na época do Homem das Cavernas. Vinha o tigrão, dente de sabre, atacar. E aí você precisava fazer o quê? Ou lutar com o bicho ou fugir dele. Né? E hoje não é mais o tigre. São preocupações familiares, financeiras, relacionamento, dinheiro, tudo isso aí que você vai colocar, né, no meio. E essas coisas são contínuas, ficam continuamente martelando. Não solta aquela adrenalina na hora que você caçou, que você brigou. É todo dia um pouquinho. Todo dia direto. Às vezes várias vezes por dia. Aí entra no estresse crônico que é tóxico. Porque o estresse crônico é tóxico porque produz muito cortisol, entre outras coisas. E o cortisol é cortisona, baixa seu sistema imunológico,
Aí pode ter candidíase, herpes, infecção recorrente, né? Vai no cérebro e o cortisol impregna no cérebro e mata a sua memória recente. Do mesmo jeito que é bom, é ruim, então. Porque às vezes você tá com uma gripe, uma sinusite. Eu vivo, né? Com sinusite, às vezes eu tomo corticoide. Mas é péssimo, mas é bom, porque melhorou. Tudo assim, né? claro, você dá igual pra uma hambúrguer, situação... é bom, mas é ruim. É verdade. Batata frita também. Também. Isso é a vida, né? É a vida. Tudo a vida. tem coisa boa, tem coisa ruim, É. né? Ótimo. Eu tenho outra pergunta para você. pH de água é real? Uma água que tem pH 10? Porque eu vivo tomando uma água que tem pH 10, é quando eu bebo a de 7, eu já sinto a diferença. É verdade isso? Ou não? Não é. Ah, não é? Não. Nossa, eu tava achando que eu tava arrasando. Gente, eu até mandei comprar minha água aqui. Tá falando sério? Todo sério. Não é? Porque assim, o nosso pH para no com estômago isso, doutor. é por volta de 2. O nosso pH no sangue, ele oscila pouquíssimo. Então por que dizem pra Né? tomar água Existe um 10? sistema de tamponamento. Na verdade, isso é uma, vamos dizer, é uma crença, né, meio Jura? popular. Então, vende água alcalina, porque vai alcalinizar seu sangue e tal. Poxa, você tem... Primeiro, você vai tomar água, que é um pouco, vai chegar no seu estômago, que você tem a produção de ácido clorídrico e o seu pH é 2. O que adianta você tomar uma água que é 8, 9 ou 5? Vai fazer pouquíssima Mas diferença. o gosto não é diferente? É Eu uma tomo porque eu gota- gosto do gosto da água. Daí tudo bem. Tudo bem. Mas tudo bem, não vai Mas fazer não mal. que vai fazer diferença no pH do seu corpo. Não? Você pode ter uma dieta mais alcalina, aí sim, é interessante. Quer dizer, você... Por quê? A dieta mais inflamatória, ela é mais ácida. Então, de forma geral. Só que isso tem a ver com a inflamação do seu corpo, de forma geral. Não O tem fato a de você ver, tomar então. uma água, tal, não tem nenhum Nossa, estudo eu tava- publicado, né, mostrando pra gente que aquilo é melhor. E refrigerante? Refrigerante, claro, tem É muito o ruim. zero, tem o, né, com É. açúcar. É uma caloria vazia, que a gente chama. Caloria vazia, o que é? Aquilo que te dá caloria, te engorda, te faz mal, porque tem um monte de estabilizante, emulsificante, Não é bom pra nada. realçador de sabor, muitas vezes edulcorantes e tal. Isso daí faz muito mal para você, né? Isso mexe com a sua microbiota intestinal. Você toma? Não. Agora, outro assunto. Adoçante. Adoçante. Tô tentando tirar, também tá difícil. O que você acha? Adoçante, assim... Melhor que açúcar. Tem tido... Assim, o açúcar também, excesso, a gente sabe que é ruim. Horrível. Mas o adoçante tem vários tipos, né? Você tem aí aspartame, sucralose, Sim. stevia, cesulfame, Xilitol. xilitol, maltitol. Ah. Os estudos atuais estão mostrando que Muda muito, né? é muito complicado, que parece de fato que tem um impacto muito grande, de novo, no equilíbrio da sua Falaram, função né? intestinal. Então, não parece ser saudável. É lógico que aí depende E muito quando a de gente não quantidade, consegue né? não tomar o doce? Então, Tudo em... assim, é melhor você tudo- comer seu docinho, Docinho? né? Seu docinho, um pouquinho. Com açúcar, e com chocolate, compensar, cacau 70? Isso, por que não, né? Ou colocar com tâmara. Outro dia eu vi que tinha um líquido de tâmara, agave. Tem umas coisas, um mel, agave. Tem umas tem. substituições, né? Tudo muito rico em açúcar, né? Mel também? Mel também, mel também. Então, Ai, tudo isso são gente, mas nomes, abelha- né? Açúcar demerara, açúcar mascavo, Tudo igual. agave, mel, tudo isso é açúcar, Então, né? o E ideal açúcar- é evitar. E assim, em pequena quantidade, se você tiver muito afim, eu sou mó doceiro, adoro. come Sobremesa, docinho? doce. Você come? Eu gosto muito. E como você está mantendo a sua forma? E aí o que acontece? É legal você comer de sobremesa. Por quê? Pode? Porque aí de sobremesa você dilui. O problema é a carga, assim, quando você come um açúcar, se tiver sozinho no meio da tarde, aí você mandou um chocolate. Daí Aí, é uma... sabe aquela pessoa que fala assim, putz, eu não vou almoçar para poder comer meu sorvete no meio da tarde, meu chocolate, meu mousse de chocolate. Vai lá e come. Né? Só que aí ele entra, esse açúcar, sozinho. Com uma bomba. Então você tem um pico de açúcar no sangue, de glicose muito alto, e a insulina vai lá em cima também. Então isso é muito diferente de você Comer comer sobremesa? sobremesa, Olha que porque dica, você gente. Essa dilui. dica é maravilhosa para as mulheres. É Então, bem diferente. bem porque diferente. Pode? A gente está falando de índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é você comer um açúcar Nossa, que vai lá em cima. Pensar muito, né? E carga glicêmica, você está dando algo de índice glicêmico alto, como açúcar, mas diluiu naquela carne que você comeu, junto com a salada, com os vegetais. Então isso E qual dilui doce? Um doce de leite? Qualquer doce? qualquer doce com açúcar, né? Você come? E como? Adoro. Né? Sorvetinho, uma sobremesa. Por que não? Mas assim, é claro, assim, Mas quando a pessoa vem não fazer todo dieta, dia, você né? não Tão deixa. exagerado. Quando você quer chegar no objetivo. Quando quer chegar, né? Não quando já está no seu corpo ideal. Aí Daí tem que dar uma separa... Você falou que depende não pode muito nem um de- dia do lixo, Dia do lixo Não não vai existe. prestar, porque mas comer sobremesa é dia você do vai lixo, doutor. inflamar.
né? Não, não é. Porque se Não? você pode... faz parte de um total. Quantas calorias você comeu no dia, né? Entendi. Então, Então, no você vai ter que final calcular o da total. vida, o negócio é o quanto você come. É o quanto você come. Claro que a qualidade é importante também. Então, você não vai evitar comer esse docinho sozinho no meio da tarde. Por exemplo, uma mulher anorética. Tá. Né, que ela tem... Aí você vai fazer uma bioimpedância dela, para ver quanto é que ela tem de gordura, de massa magra. Ela vai ter, assim, mais gordura alta. Jura? Porque o que o corpo vai fazendo? Ele Ficando gordura. quer te preservar a vida. Então, vai comendo seus músculos, né? Aí você vira pele, gordura e osso. Né? E a Sem gordura, músculo. você fica aquela flacidez. Aquela flacidez, Por isso que né? quando a magra fica, né? Exato. Então, assim, claro que tudo é um equilíbrio, né? Tudo na vida. Acho tem que, um como equilíbrio. diria o Buda, o caminho melhor é o caminho do meio, né? Então, Vamos nesse. você tem o equilíbrio, Vamos né? nesse, Em doutor. todas as áreas da vida. E, vamos lá. Você já me falou o lema da vida, já me falou o seu livro? Livro? É. Olha, livro eu tenho um muito legal que chama Outlive. Outlive, do Peter Attia. Esse cara, ele fala sobre a ciência da longevidade. Nossa, isso é legal. E é Quero muito anotar. interessante. Tem em português? Sabe que eu não tenho certeza? Mas talvez. Produção, Porque ele é novo. Vamos ver. E é bem interessante. E esse cara é um professor de Stanford e da John Hopkins, né? E é um Legal. pesquisador, é um oncologista, né? E ele fala de Então longevidade. ele fala sobre longevidade. E esse livro eu acho muito interessante, né? Para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso e tudo. Ai, que legal. E aí tem vários livros bons também. Tem um que eu gosto bastante também, que chama Você é a Sua Cura. Você é a sua cura. E é verdade. Né? A gente tem que ser protagonista da nossa própria saúde, não terceirizar para o médico, para algum remédio. É, o que a né? gente acha que é um milagre, né? Daí você vai lá Milagre. no banho de água fria quando ele fala, amiga, você a quer pessoa emagrecer, mas que- você bebe quase exato. todo dia da semana. É isso, A mais ou pessoa menos que não isso? quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. Não tem, por eu algum falo, método não tem milagroso. remédio. Não tem remédio, é a gente mesmo, né? É a gente mesmo. Esse livro é muito Conscientização. interessante também. É? Ele é do Rudolf Tanzi. Esse cara é professor de Harvard, né? E Tem esse craque, livro também gente, é só craque. muito legal. Porque acho que E é uma leitura quando a gente gostosa. fala, tem que ter, acho que pelo menos na área médica, eu costumo dizer que não dá pra a gente achar nada. A gente tem que se basear em evidência. Porque existe tá milagre. publicada. Você acredita em milagre? Tipo assim, Ah, a pessoa faz um acredito. acredita? Não, tem que acreditar, né? Porque a medicina nunca pode dizer nunca. Porque às vezes acontece, tá com tumor, chega lá, a pessoa sumiu. Não existe isso? Existe. Então não existe um nunca na medicina, né? Verdade. E aí isso depende do corpo também. A pessoa come de um jeito que não é ideal, mas tá magra. Não interessa o que a pessoa por dentro, né? Tô falando por Super. fora, né? Porque E tem um outro livro também que eu acho muito legal, mais velho esse livro, mas chama-se Autoestima e Seus Pilares, né? Então, porque esse é um problema que as pessoas sofrem muito hoje em dia. É? De Nossa, autoestima eu ruim. tenho minha autoestima é alta. Ótimo, que bom, né? Pode falar o que você quiser. Porque a a autoestima gente- é tipo uma autoavaliação que a gente tem da gente mesmo, né? E a gente tem que ensinar nossos filhos a terem autoestima. E Acho tem que uma frase muito legal nesse livro. Isso, que fala frase. o seguinte, que autoestima é o sistema imunológico da consciência. Jura? Nossa, mas é profunda. Muito profundo. Essa é pra dormir com esse barulho, né? É. Então, assim, como Vamos assim? repetir? Autoestima é o sistema imunológico da consciência. Isso quer dizer o quê? Se você não está vivendo de forma consciente, plena, e para você viver bem, você tem que viver de forma consciente, né? Se você não está Legal. vivendo de forma consciente, você não está se imunizando contra uma autoestima ruim. Então, você tem que viver de uma forma consciente, né? E assim, como dizia já um filósofo, né, da Grécia Antiga, que era o Sócrates, Amo. ele falava assim, que conheça-te a ti mesmo. E isso ele falava 400 a.C., né? Então, a primeira coisa, a gente viver de forma consciente, é a gente se autoconhecer. Né? Isso é fundamental para a vida, para a felicidade, para encontrar o equilíbrio. Então, a autoestima é algo também muito importante, que às vezes eu Mas vejo... com a rede social é difícil, né? Com revista, assim. Hoje em dia mudou um pouco, né? Estão colocando mais diversidade, né? Não só aquela modelo magra, 2 metros de altura. Tem espaço para outras pessoas, mas é difícil, né? Você não nasceu com essa altura, com esse... É difícil, né? Porque continua sendo, né? O padrão Super. mudou um pouco. Esses né? estímulos externos que vêm, né? Não é? Como que a pessoa vê e tem que correr atrás, mas às vezes é difícil mesmo, entendeu? Tem gente que é mais bem resolvido, né? Quer trabalhar mais a mente, né? Eu falo que quer trabalhar mais o músculo de cima, não só o músculo de baixo, né? Mas é difícil, né? Principalmente para mulher. Eu acho que o homem é bem mais resolvido. Você não acha? O homem, ele se importa menos, né? Com É? isso, com Mas tem se com cuidado saúde. muito, né? Mas eu vejo que para mim mudou muito. Antigamente eu atendia no consultório, vamos dizer, Quantos? 10 a 20% homem. E agora? 80, 90 era mulher.
Hoje é quase meio a meio. Ah, não pode ser. Ou pelo menos 60 Quantos anos? 40. Uma década? E, na última década, últimos 15 E anos. jovem, mais velho, todas as idades. Todas as idades. Todas as idades. O que eu vejo no dia a dia, que é muito comum, falam, o que te traz aqui hoje? Aí a pessoa fala assim, eu quero viver mais tempo melhor. Né? Esse é um conceito que é muito legal, do David Sinclair, que a gente falou. Ele publicou um livro chamado Lifespan, que é muito legal. E ele Nossa, fala vou anotar o quê? todos os livros aqui depois. E esse é muito bacana, porque não adianta só viver mais tempo. A gente já está vivendo mais tempo. Já estamos. Né? Então ele falou, é diferente lifespan de health span. Exatamente. Então você precisa Viver ter mais bem saudade. tempo. Eu, por exemplo, quero viver um monte. Você quer? Eu quero, mas eu quero também Eu quero enquanto eu viver estiver bem. É, eu quero viver né? bem. Eu quero viver bem. Viver bem. Por isso são escolhas, né? Fazer Isso. exercício, comer bem, Ter autonomia. amar, né? ter coragem para tomar suas decisões, trabalhar no que gosta, porque tem gente que trabalha que é infeliz, então tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Fazer o bem. Caridade, eu acho que também faz bem pra gente, Faz, né? super importante. Rezar, não interessa, né? Meditar. Super importante. Porque se a gente perguntar, vamos supor, a gente perguntar aqui, quem quer viver mais que 80 anos? Ah, Praticamente todo mundo. Eu não sei se eu Né? quero. 80 anos hoje em dia, a expectativa É, de vida já passou 80. Já? Né? Estamos 90? Estamos a Tá, 90 já? a média está entre 82 e Nossa, é 84 muito. já. Então todo mundo fala, eu quero. Mas se eu falar para você que depois de 80, 85 anos, uma a cada 2 pessoas tem Alzheimer. Isso é ruim. Então, para quê? Né? É. Então, só que Alzheimer é uma doença de estilo de vida também. Jura? Então você consegue. Mas não é uma coisa hereditária ou genética? Não sei se é a O mesma componente genético é o menos importante. Então a gente Genético sabe que... não é a mesma coisa que hereditária. Hereditária vem da família, genética é o que isso. os seus cromossomos, certo? Porque Tati, a genética a doutora, gente tá muda. Né? O Genética seu a DNA gente você não muda. muda, você herdou. Agora, Tá. a genética, ela muda. O meio, O como, meio como você ambiente. vive, muda a sua expressão dos seus genes. Isso chama-se O meio epigenética. O que você come, se A você água dorme que você bem, toma. a água que você toma, como é que você dirige suas Poluição. emoções, faz exercício ou não. Você liga ou desliga genes bons e genes ruins. Nossa, isso é muito importante. Isso chama-se Gente, epigenética. Isso é muito importante. Isso é incrível porque a gente consegue modificar o nosso envelhecimento. Jura? Ser feliz. E hoje em dia tem formas de você, lá no laboratório do Sinclair, por exemplo, não só no dele, mas ele consegue saber qual que é a sua idade biológica. Como? Através do negócio chamado metilação do DNA. Eu queria fazer o meu. É muito interessante, sua idade biológica. Então, você vai ver o que é metilação. É como se um grupo chamado metil gruda lá no DNA e onde ele gruda, aquele gene não se expressa. Por que será que nasce, por exemplo, aqui, célula de cabelo, né? Você não tem cabelo branco? É o mesmo DNA da célula do fígado. Por que não nasce cabelo no fígado? Nossa, não sei. Né? Você pode ter um fígado cabeludo, imaginou? Esse é maravilhoso. E por que não? Porque, assim, é o tal da metilação. Então, assim, lá no muito fígado... chocada. Uma aula, gente. Ainda tendo uma aula com o Dr. Felipe. Tô chocada. E lá Muita no coisa fígado legal. é isso. Aí o metilação vai lá e silencia. Ó, não é para crescer cabelo aqui, é Sim. para ser célula de fígado. Meu, que Só que incrível. isso vale para tudo. A gente, E por nosso que tem DNA. gente que tem cabelo branco com 27, tem gente com 60, que é 50 e poucos que não tem ainda? Aí já é muito hereditário. Hereditário, É tá. bem hereditário. Né? Mas minha irmã teve muito cedo e eu tô tendo agora só. Não vou contar minha idade pra ninguém. Pra ninguém. Quero fazer o teste com o Dr. Sinclair. Só conheci o Bob Sinclair, o DJ. Só agora Nossa, tô aliás, conhecendo o muito bom, David. né? Muito Crazy, bom. como é que é a música? Não. Crazy, era muito boa aquela música, né? Não era On. Crazy, não. Não era Hold On. Nossa, a gente Era tá... Hold On, esqueci, eu confundi tudo. David Sinclair. David Sinclair. Nossa, eu vou estudar. E eu é vou um ler dos os grandes livros. nomes, né? Eu acho muito legal também do Peter Attia, né? Ler coisas isso dele. já- Ler do Rudolf Tanzi, essa coisa do, né, só cura você mesmo. Acho que um dos maiores desafios, Tati, é você conseguir mudar de hábito. É o Isso- desafio isso eu que eu consigo. tenho todo dia no consultório. E O você paciente vê. entrar, aí se conversa durante uma hora. E a pessoa muitas vezes acha legal aquilo tudo, né, que você está falando. E fala, nossa, tem toda razão, que bacana. Mas aí sai da sala, aí o mundo cai na cabeça. E a pessoa não depois de uma consegue. semana não está fazendo mais nada. Né? Como que você faz? Então, acho que isso que tem que ter... Eu acho que o médico tem que ser um parceiro, né? Sim. Do paciente nesse sentido. Cada um é cada um. Onde você, muitas vezes, dependendo do caso, você tem que ter uma proximidade maior. Entendi. Né? Para sempre estar estimulando. Ser Então, mais humano. pelo menos uma vez por mês, a pessoa está indo na clínica para tentar fazer essa mudança de hábito, que é difícil. Mas se o mundo tá caindo na Né? cabeça, é difícil também tá bem, porque a gente já percebeu que tá tudo
ligado, né? A mente... Esse é o grande desafio, talvez por isso que eu não perco corpo emprego. e a... por isso, nossa, vai durar até 100 anos. E não é todo mundo que consegue. Tem gente que tem 4 filhos, é mãe solteira, tem que trabalhar, pegar, né, vários meios de transporte, chegar em casa. Não consegue chegar em casa e ainda comer bem. Mas se a gente pensar, o corpinho é um só. Né? Se você não cuidar bem de você... Sabe o Não princípio do consegue nem avião? cuidar bem dos outros. Se você tá no avião, acontece um pane no avião, cai a máscara, e você tá com seu filho do lado pequeno... Coloco nele primeiro. Por quê? Não, você vai colocar em você primeiro. Ah, é? Porque Mas se fala você no não... avião, ao contrário, né? Não, você tem que colocar em você antes. Porque senão, como é que você vai estar bem Achei que era na pessoa primeiro. e consciente e não estar desesperada para ajudar o seu filho? Nossa, é Não verdade. tem como. Então, se você não se fortalece, você não consegue ajudar os outros. Por isso que tem um livro muito interessante, lembrei de outro. Opa, tomando. Gente, quantos livros? Não, uma aula, mando. Que chama-se As Virtudes do Egoísmo. É de uma filósofa americana chamada Ayn Rand. Ela já morreu, Bacana. mas ela que definiu o objetivismo, que é uma linha filosófica muito interessante do que é. O que não é, não é. Parece simples, Iris né? or iris, né? Iris or iris. Então, assim... As pessoas, eu falo isso às vezes, as pessoas falam, como você é fria. Eu falei, não, gente, iris or iris. E o egoísmo é ruim? Parece que é ruim a gente falar. Mas as virtudes do egoísmo é o quê? Você Depende pensar do antes em egoísmo, você. né? Você não precisa pisar no pescoço de ninguém. Não precisa fazer. Mas você se fortalece, porque você consegue ser melhor para os outros, inclusive para você mesmo. Total. Né? Não, tô uma aula aqui. Eu tô chocada. Tem mais algum ponto? A gente falou de tudo, gente. Tô lendo aqui, emagrecer, libido, intestino, pH da água, ginástica. Nossa, que mais? Tá muito bom, já vou ficar até amanhã aqui. Vamos terminar com um seriado? Seriado? Ou um filme que mudou sua vida? Ou um seriado, assim, de uma história real, alguma coisa que a gente sabe possa... que é engraçado, né? Eu não assisto tempo? muita Isso que eu ia televisão. falar, você tem tempo? E Que você olha o Instagram? eu gosto muito de Estuda. ler e escrever. E assim, estou escrevendo meu segundo livro, tá pronto. Conta do Logo seu livro. Vamos colocar aqui. Você tem 2 mas livros ainda- já publicados? Esse é o segundo. Segundo. Como chama o primeiro? O primeiro chama Um Convite à Saúde. Que legal. E esse segundo Vamos... vai chamar Saúde Sem Idade. bom, porque... Né? E... e aí logo, assim, tá ficando Nossa, pronto. que bonito. E aí quando ficar pronto eu te aviso, porque a eu gente vai quero fazer um ir. lançamento, vai ficar ser bem legal. Nossa, sou o maior fã. Que legal. Então o seu tempo daí você divide com a sua família, né? Agora, sério, quando eu vou assistir, eu gosto de assistir uma coisa meio bobinha. Boba. Sabe, pra relaxar? Mas homem adora coisa comédia boba, né? Comédia boba. Meu marido, o pilão dá risada umas coisas que eu não consigo dar. Isso também acho que o humor é diferente do homem Eu da tô mulher, assistindo né? agora, chama Fubar, com o Schwarzenegger. É de chorar de rir. É de chorar de Fubar? rir. Ele é o agente eu achava da o CIA Schwarzenegger o máximo. e ele sempre foi ausente, né? E a filha brigou com a filha. E pior que a filha virou agente também, não sabe. Aí eles vão pra uma missão juntos sem saber. Netflix? E é muito engraçado. Nossa, eu vou assistir. Sabe aquela coisa que você relaxa, tal? Então é divertido, é isso também você que dá faz. risada. E agora, filme interessante que eu assisti o último é O Pai, né? Eu assisti também. Do Anthony Hopkins, Maravilhoso. né? Ele é maravilhoso. Então aquilo, eu acho... Mas aquilo realmente mexe, né? Mexe com a gente, né? Ainda mais que você falou o negócio dá muito medo, né? Assim, de ter Alzheimer, de Parkinson, porque eu acho que o Alzheimer é o pior, porque quem sofre é quem tá aqui. A pessoa não. É né? verdade. Né? Se você pensar, você pode ter quem... Mas a vida é muito louca. Mas estou muito feliz que eu tive uma aula, assim, acho que eu aprendi muita coisa, acho que você de casa também. Estou muito feliz de nosso papo. Eu queria ficar mais 3 horas aqui, acho que a gente já falou muito hoje, né, diretor? 1 hora. Não, 1 hora, a gente podia continuar mais. Mas eu queria que você voltasse depois do seu segundo livro, vamos? Vai ser um Você prazer, contar. Tati. É sobre o quê? Adorei estar aqui, acho que o nosso papo foi tão gostoso, né? Foi. O livro, calma, o último livro é sobre o quê? Esse último livro Sem idade. é Saúde... Na verdade, é uma evolução do primeiro. Do primeiro. Que era o Convite à Saúde. E esse Você vai dá ser... dicas? E assim, Saúde Sem Idade é isso aí, né? Você tentar viver mais tempo, aquilo que a gente falou, né? Viver mais tempo melhor. Esse conceito de compressão da morbidade, falando tecnicamente, que é assim, vamos viver um montão e morrer logo? Ou seja, isso que é legal. Então, que você ficar tendo uma vida sofrível, deprimente, miserável nos seus últimos 5 a 10 anos. Não, vamos embora. Né? Vamos E dando junto. trabalho para os outros. Não. Então, é isso aí, viver o mais tempo possível bem e depois tentar ir embora adorei, doutor. mais tranquilo e em paz. Adorei o papo, você é maravilhoso. Adorei, Obrigado, Tati. nossa. Adorei também. Gente, foi uma escola aqui, doutor Filippo. Ele falou muitas coisas interessantes. Vamos ler, vamos se aprofundar, né? Escutar as dicas do doutor. Eu já vou, hoje mesmo, começar a mudar. Vou tomar um vinhozinho à noite, comer um peixinho. Eu também, vinhozinho. E a gente se vê no próximo programa. Um beijo, tchau.